O milionário arrepia ao ouvir 3 histórias de terror contadas por Mendiga Negra. Você não vai acreditar no que rolou naquele vilarejo esquecido entre montanhas nubladas. Um entregador de água mineral, o Vitor, um sujeito tranquilo, começou a perceber que estava sendo observado todos os dias. Sempre pelo mesmo menino, uma figura pálida, com olhos fundos que surgia na janela da velha casa abandonada no fim da rua. O menino sumira há anos, dizem por ali, e ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Mas lá estava ele, olhando fixo, como se carregasse um segredo capaz de congelar o sangue de qualquer um. O vulto daquele menino não saía da cabeça do Vitor. Foi aí que ele resolveu investigar. Cada passo dessa jornada fazia o vilarejo inteiro prender a respiração, cochichando sobre desaparecimentos e antigos rumores sussurrados nas esquinas. Não era só um mistério qualquer. Tinha algo pesado naquele ar, algo que pesava no peito e puxava para o escuro. E o pior, a família de Vitor. Ele carregava uma culpa graúda na alma. A morte do irmão em um conflito brutal, cheio de sangue e dor. Fernando tentava achar paz em rituais obscuros, coisas estranhas que a população evitava até falar. Até que numa noite sem lua, ele abriu uma porta para algo muito mais sinistro. Uma força maligna que não só trouxe medo, mas uma presença que rastejava pela pele, fazendo o coração acelerar e as mãos tremerem sem parar. E o destino, cruel e inesperado, cruza os caminhos de Vitor e Fernando numa esquina banal. Um encontro casual que acende um fogo que jamais poderiam apagar. Os dois tão diferentes descobrem que aquela criança fantasma é o elo que junta suas histórias de dor e terror. Segredos antigos vêm à tona, pulsando feito uma ferida aberta, e o vilarejo, com seu silêncio pesado, parece respirar com a gente apertando a garganta, sussurrando que nem todo monstro vem do além. Às vezes, o pior está dentro da gente. O silêncio é esmagador. Nas ruas desertas, só o eco dos. Vitor sente tudo isso. O peso do medo e da esperança. O nó que prende a garganta e não deixa cantar. Fernando, por sua vez, encara seus próprios fantasmas, sentindo que a única saída pode ser o confronto. Não só com o mal que chamou, mas com o que carrega na alma. E aquela figura do menino, olhando por trás do vidro embaçado, é o sinal de que nada será como antes. Será que eles vão conseguir encarar a verdade sem se perderem no processo? Será que a criança fantasma vai mostrar o caminho ou arrastá-los para um abismo ainda mais escuro? A história está só começando. E essa noite, no vilarejo, o terror não é só coisa de lenda. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você... E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A história está só começando. E aquela figura do menino, olhando por trás do vidro embaçado, parecia ser o começo de tudo. Mas no silêncio do vilarejo, uma transformação se desenhava iminente.
Vitor e Fernando se encontraram na esquina, suas almas pesadas pelas incertezas. Era um momento tenso, cheio de ansiedade e a sensação de que o passado estava prestes a lhes cobrar uma conta dolorosa. Os dois se aproximaram da casa abandonada, onde o menino frequentemente aparecia. A atmosfera era carregada, como um dia de tempestade. O vento sussurrava segredos que só a noite podia ouvir. O coração de Vitor batia acelerado, e ao olhar para o amigo ao seu lado, percebeu que Fernando estava perdido em pensamentos sombrios. Algo no olhar dele, uma sombra que fugia do fundo dos olhos, sugeria que ele carregava mais segredos do que revelava. Quando Vitor decidiu tocar a porta deteriorada, algo se quebrou. Um grito ecoou na escuridão. Ambos pularam, ofegantes. A porta se abriu com um rangido, revelando um espaço empoeirado, cheio de objetos esquecidos e memórias presas nas teias de aranha. Era apenas um começo. Tudo parecia tão comum, até que Vitor avistou uma imagem pendurada na parede. Ele se aproximou. A imagem se iluminava à medida que o sol poente atravessava a janela quebrada. A madeira carcomida exibia uma pintura antiga de uma família, e no meio deles, um menino com olhos grandes e vazios, exatamente como que os observava na janela. Um arrepio desceu pela espinha de Vitor. "Esse é o garoto", murmurou, sem conseguir acreditar. Então, como se o universo tivesse ouvido suas palavras, uma voz suave e inquietante surgiu atrás deles. "Vocês não deviam estar aqui." Era uma mulher, grisalha e encurvada, com o olhar de quem viu muito mais do que o desejo permitiria. A mendiga negra, conhecida no vilarejo por suas histórias de terror e sabedoria, estava ali, e trazia consigo um segredo devastador. "Ele era meu filho", disse, a voz quebrada como se cada palavra machucasse. "Levou o menino embora, e ele simplesmente sumiu. Não foi um acidente. Não foi natural. Sua expressão previa algo mais. E vocês têm que saber a verdade." Fernando e Vitor trocaram olhares perplexos. O tempo parou. As revelações estavam apenas começando. A mulher continuou, a voz crescendo em intensidade. "O garoto está preso. Preso dentro daquela casa. E não é só ele. A culpa do mundo está naquelas paredes. Fernando, você deve encarar a verdade. Há algo mais em você. Algo que fez você atrair a escuridão na sua vida. Não se engane. O que quer que tenha chamado à noite, vem de dentro." Palavras cortavam como facas, atingindo a dor que habitava no íntimo de cada um. Fernando estava em choque. A confissão cortava mais do que qualquer medo. Mas antes que pudesse responder, a luz do sol já se esvaía, e um grito agudo ecoou novamente, agora mais forte, mais próximo. O menino apareceu na janela, seu corpo quase etéreo, seus olhos refletindo a escuridão que estava prestes a engolir aquela noite. O que começou como um encontro casual transformou-se em uma tormenta de verdades abafadas e fantasmas do passado. A presença incolor do garoto os ligava, mas a conexão não era apenas sombria. Sendo assim, a descoberta de que a mulher era, na verdade, a mãe do seu maior medo, mudava tudo. O medo pulsava em Vitor, enquanto essa nova revelação ressoava dentro dele.
O que mais escondiam as sombras daquela casa. O silêncio era, mais uma vez, ensurdecedor. O que estava prestes a se revelar poderia despedaçar a frágil realidade em que viviam. Poderiam encarar esse novo monstro dentro deles? Ou seriam arrastados por um abismo ainda mais profundo? O terror estava apenas começando. O coração de Vitor parecia um tambor acelerado, pulsando no ritmo do medo e da expectativa. A mulher, a mendiga negra, olhava para ele com uma mistura de dor e urgência. O menino na janela parecia se contorcer na penumbra, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. O grito continuou ecoando, reverberando nas paredes deterioradas da casa. Vocês não deviam estar aqui. A voz da mulher se elevou, mas o que antes parecia um aviso tornou-se um grito desesperado. Antes que qualquer um pudesse reagir, a luz do sol desapareceu completamente, mergulhando tudo numa escuridão densa. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O vento parecia segurar a respiração, e Vitor pôde sentir a tensão no ar. Fernando, quase hipnotizado pela figura do menino, deu um passo à frente. O que você quer dizer com que ele está preso? Sua voz não era mais que um sussurro, como se as palavras temessem quebrar o silêncio. A mendiga estreitou os olhos, como se tentasse ler a linha da alma de Fernando. Ele foi levado. Por você, Fernando. Ela disparou, e a acusação caiu como uma bomba. Você o trouxe de volta. O mundo de Fernando parecia desmoronar. O quê? Como assim? Ele mal conseguiu formular a pergunta. Um nó se formando em sua garganta. Ele lembrava do horror que sentira quando seu irmão morrera. A raiva, a impotência. Mas trazer uma criança de volta era um peso que ele não sabia que poderia carregar. Não era só o seu irmão, Fernando. A mendiga continuou, os olhos ardendo em raiva e tristeza. Seu desejo por vingança, ele o trouxe. O menino estava lá, mas você não o enxergou. A revelação cortou como uma lâmina. Vitor ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma amalucada. Ele se lembrou do olhar de Fernando. Havia ali um tormento que ia além do que ninguém poderia explicar. Fernando, você fez isso! A incredulidade na voz de Vitor se transformou em choque. Mas antes que Fernando pudesse responder, um tremor varreu a casa. As paredes começaram a gemer e um frio cortante invadiu o ar. A janela da sala se despedaçou com um estrondo. E pequenas partículas de vidro cortaram o silêncio. O menino, em sua forma espectral, desapareceu da janela e se materializou bem na frente deles. Seu olhar penetrante, carregando uma tristeza infinita. E então, em um estalo de luz, a verdade que nunca estivera escondida se revelou com força. Aquele menino não era apenas uma vítima das circunstâncias, mas uma extensão de algo muito maior. Ele começou a se transformar. A figura etérea distorcendo-se, criando um horror indescritível. O que eram olhos esbugalhados, agora se tornaram vazios e pretos. Uma escuridão pulsante de fúria e mágoa. Vocês não podem continuar assim. O menino sussurrou em um tom distorcido, sua voz agora parecendo ecoar de muito longe. A culpa, ela devora tudo. Não se esqueçam de que a porta que você abriu não foi só para mim. Os dois amigos, paralisados, começaram a entender que eram não apenas espectadores, mas peças nesse jogo macabro. A mendiga,
antes uma simples contadora de histórias, revelava uma sabedoria inquietante, como se estivesse cercada de segredos e tragédias que se entrelaçavam com suas próprias vidas. Quando as sombras na parede começaram a se agitar e sussurrar, Vitor olhou para Fernando. O que temos que fazer? A resposta estava em algum lugar entre a culpa e a redenção. Mas antes que pudessem descobrir, a casa estremeceu mais uma vez. Uma parede se desmoronou e uma saída para o desconhecido se abriu. Um chamado que prometia revelações, mas também trouxe um aviso crucial. Cuidado com o que desejam. E com isso, o que era uma simples noite de terror, agora se tornava uma jornada sinistra, em busca de verdades enterradas, onde cada escolha poderia ser mortal. Os dois amigos hesitaram à entrada, sabendo que o verdadeiro horror estava apenas começando, e o que viriam a descobrir poderia mudar tudo. Mas a dúvida os assombrava. Estariam prontos para encarar isso? Vitor e Fernando hesitaram na entrada escura. O menino, agora distorcido em sua forma, parecia flutuar, sua presença impregnando o ar com uma tristeza palpável. O coração de Vitor batia descontroladamente, sua intuição gritando que estavam prestes a cruzar uma linha que não podia ser desfeita. Precisamos sair, isso não está certo, sussurrou Vitor, mas Fernando estava fixado no garoto, como se sua alma estivesse presa a ele. O menino sorriu, mas não era. Vocês fazem parte disso. As palavras ecoaram, reverberando pelas paredes cruas da casa. O ambiente tremia. A tensão era quase palpável. Fernando estava em transe. Ele não conseguia desviar o olhar. Sair? E se isso for a última chance de entender tudo? O que realmente aconteceu? Antes que Vitor pudesse argumentar, um vento gelado cortou o espaço, e as luzes começaram a piscar. O espírito do menino soltou uma risada estridente, e Vitor sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele sabe. Um dos dois, um de vocês trouxe a escuridão. O chão sob os pés deles começou a se desgastar, e uma fissura apareceu, engolindo o espaço entre eles. Vitor gritou: Fernando! Então a casa estremeceu. As paredes começaram a se despedaçar e revelar vislumbres de algo aterrador. Sombras se contorcendo, memórias distorcidas da dor de vidas passadas. Eram rostos familiares que torturavam Fernando. Ele recuou, a mão na boca, pálido como um fantasma. Meu Deus! Não, não pode ser! Ele se virou para a mendiga, buscando respostas. A mulher, antes tão sábia, agora parecia pequena diante do poder da casa. Suas feições endurecendo, enquanto a pressão aumentava ao redor deles. É o que você sempre temeu, Fernando, ela murmurou, seus olhos se arregalando de temor. O que você fez? Na verdade, você foi o que trouxe aquele menino para este mundo e toda essa dor. A verdade caiu como um peso nas entranhas de Vitor. Amigos desde a infância, nunca percebeu a profundidade da culpa que Fernando carregava. Mas algo estava muito errado. A realidade estava emaranhada em mentiras. Mas como? Como isso pode ser verdade? Com um movimento súbito, o espírito do menino devolveu sua forma. Agora uma massa amorfa envolta em sombras. A culpa que corrói, o desejo por aquilo que se perdeu, traz você de volta. Sempre. Um clamor agudo, o lamento de uma mãe ecoou pela casa. Era familiar, quase como se Vitor já tivesse ouvido isso antes. Uma agonia conhecida. Ele encarou Fernando,
que estava em um estado de desespero, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia. Eu não queria que isso acontecesse. A mendiga, então, tomou a frente. Vocês precisam lidar com isso. A sombra só crescerá. O garoto precisa que vocês entendam, que enfrentem o que deixaram para trás. O olhar dela era mais intenso agora, quase feroz. Antes que Vitor pudesse processar, uma explosão de luz inebriante irrompeu no espaço. A casa começou a se desmoronar, e ele e Fernando estavam sendo puxados de volta. Mergulhados naquela luz, a realidade começou a se fragmentar em 1000 pedaços. Os rostos doloridos, as memórias distorcidas, tudo se misturava em um carnaval de pavor. Quando tudo escureceu, um estalo ressoou, e a luz se foi, deixando um eco de risadas sombrias. O silêncio era esmagador. Vitor piscou, tentando compreender o que havia acontecido. Fernando estava em pé ao seu lado, mas algo estava diferente. Ele olhou para o amigo, mas não havia mais o mesmo olhar de tristeza, mas sim algo mais, um brilho malicioso. Você trouxe a escuridão, Vitor, Fernando disse, sua voz transformada em algo que não parecia humano. E agora, precisamos acabar com isso. O mundo girou ao redor de Vitor, a aterrorizante verdade se desdobrando em sua mente. O que você quer dizer com isso? Fernando, você está mudando. Eu não sou mais aquela criança medrosa, ele respondeu, um sorriso enigmático se formando em seu rosto. Apenas estava esperando a hora certa. Nós sempre fomos mais do que amigos, e eu sempre soube a verdade. E com isso, Vitor sentiu uma onda de paralisia enquanto se dava conta do que estava prestes a acontecer. O que eles trouxeram juntos à vida era maior do que ele poderia imaginar. As sombras começaram a se contorcer novamente ao seu redor, e cada resquício de esperança desapareceu. O que era uma simples noite, agora tinha o cheiro do terror. O medo se espalhava pelo ar pesado quando Vitor encarou Fernando, agora quase irreconhecível. O olhar do amigo estava ofuscado por uma camada de escuridão que parecia consumir sua alma. O que você quer dizer com isso, Fernando? A voz de Vitor tremia, refletindo a urgência que permeava a sala. Você não entende, Fernando exclamou, sua voz soando distante. Tudo isso sempre foi sobre nós. O menino não é apenas uma vítima. Ele é a chave. Seu desejo por vingança, pela morte do meu irmão, é o que nos trouxe aqui. Cada palavra parecia um golpe na cabeça de Vitor. Ele sentiu seu estômago revirar. As paredes da casa começaram a vibrar. Um eco das emoções que agora pareciam ganhas-vida. O espírito do menino se aproximou deles, flutuando, uma sombra feita de dor e desespero. Vocês não podem escapar, o garoto falou, seu tom transformando-se em um sussurro ensurdecedor. A escuridão já está dentro de vocês. Vitor recuou, mas não havia como escapar. Ele olhou ao redor, seu coração disparado. A mendiga negra estava em pé, uma figura misteriosa, concentrada em Fernando. Você atraiu isso ao seu redor. E não se esqueça, a culpa não é só sua, disse ela, a voz firme. Mas há algo mais que vocês não sabem. Nesse momento, uma explosão de luz cegante iluminou a sala e tudo desmoronou. O chão se abriu, engolindo os objetos, as paredes e até o próprio tempo. Vitor tropeçou e caiu. O que estava acontecendo? Ele estava perdido em um abismo de trevas. Quando a luz finalmente se dissipou, Vitor se viu sozinho em uma sala diferente. O peso do horror ainda o acompanhava, mas agora
A atmosfera estava diferente. Tudo era mais claro, mais real. Ele se ergueu e olhou ao redor. Estava em uma sala de espera. Paredes brancas. Um cheiro de limpeza agressivo. Do outro lado, havia um espelho. Um espelho que refletia não o próprio Vitor, mas um homem, seu pai. Papá? Ele não podia acreditar. O homem tinha vivido anos atrás, mas ali estava, como se nada tivesse passado. O olhar sombrio era o mesmo, os olhos carregados de dor. Por que você está aqui? Vitor se sentiu paralisado. Uma onda de emoções o atingiu. Não entendia o que aquilo significava. Você precisa entender, filho. A voz do pai era um eco de arrependimento. A culpa não está apenas nos mortos, mas na forma como vivemos. O menino, eu o vi, ele sempre estava ao nosso redor, na nossa família. O que você viu era meu erro. Vitor ficou atordoado. Ele não sabia que seu pai também tinha um passado sombrio. A revelação o atingiu como um punhal. Você é o motivo da dor daquela criança? As palavras falharam em sair, mas a verdade ecoou. O que eu fiz o prendeu. O desespero na voz do pai parecia sincero, mas Vitor não sabia se podia acreditar. E agora, meu filho, a vida que você construiu está ligada a tudo isso. Seus desejos, suas mágoas, tudo isso está conectado. Uma nova revelação se formou na mente de Vitor. Se o passado de seu pai estava entrelaçado com o menino, então Fernando também tinha que estar envolvido. Ele havia despertado algo que era muito mais que uma simples vingança. Vitor engoliu em seco. A verdade começava a ressoar mais forte. Fernando, ele não é apenas um amigo. Ele tem uma conexão muito mais profunda com isso. Nesse momento, o mundo ao redor começou a tremer novamente. O espelho se quebrou em 1000 pedaços e a sala de espera se desfez. Uma nova luz ofuscante surgiu, revelando o menino mais uma vez, agora com uma expressão clara. É hora de descobrir o que realmente trouxeram de volta. E Vitor percebeu, com um choque que batia entre seu coração e sua mente, que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que estava atrás delas agora era mais complexo e ameaçador do que imaginara. Com seu mundo se desmoronando, Vitor não pôde evitar o desejo de gritar por Fernando, mas a pergunta ecoava. Estariam prontos para o que viriam a descobrir? E se o maior monstro que enfrentavam não fosse o menino, mas as verdades que foram enterradas sob a sombra do passado? O terror estava apenas começando. O espírito do menino pairava diante de Vitor, sua forma etérea pulsando como se fosse feita de pura energia. Vocês não podem escapar, ele repetiu, sua voz agora uma mistura de dor e fúria. Vitor sentiu um aperto no peito, as palavras do garoto ressoando como um eco sombrio. Fernando, vem cá! Vitor gritou, mas estava paralisado. A conexão entre eles, antes tão forte, começava a se fragmentar, e a aura de terror os afastava. O menino fez um movimento, e as sombras ao redor deles se agitaram nervosamente, como se estivessem dançando ao som de uma música sinistra. Fernando olhou para o garoto, sua expressão se torcendo. Eu não sei o que fazer. Sua voz era uma versão distante de si mesmo, entre a culpa e o desespero. O brilho nos olhos dele estava se transformando, virando algo mais profundo,
Mais escuro, Vitor percebeu que a transformação não era apenas do espírito, mas de Fernando também. Algo ruim estava prestes a acontecer. Então, em um movimento inesperado, o menino apontou para o espelho que havia despedaçado. Uma rachadura se abriu, e do outro lado, figuras começaram a aparecer, e reconheceu rostos, pessoas da sua infância, amigos, e até mesmo a imagem de sua mãe, uma expressão de tristeza contorcendo seus lábios. O desespero cresceu. Seria isso parte do terror que eles enfrentavam? Não! Vitor gritou. Mas as figuras do espelho giravam, como se estivessem dançando em uma macabra celebração. Fique longe deles! Mas era tarde demais. Fernando começou a andar em direção ao espelho quebrado, seu corpo parecendo puxado por uma força invisível. Estou cansado de correr, ele disse, sua voz agora ressoando com uma confiança sinistra. A dor me faz mais forte. Eu não vou fugir disso. Vitor tentou segurá-lo, mas foi cortado pela mão invisível que segurava Fernando. Você está sendo controlado, Vitor implorou, mas as palavras soavam vazias no ar denso. E então, algo mais terrível aconteceu. Fernando começou a se contorcer, sua forma se distorcendo, e Vitor viu as sombras dentro dele se agitar, como se quisessem escapar. Era como se o garoto estivesse absorvendo a escuridão ao seu redor. Vitor ficou paralisado ao ver o seu amigo se transformar em um ser grotesco. Os olhos de Fernando agora, completamente negros, refletindo a escuridão que o cercava. Você sempre foi um fraco, Vitor, Fernando disse. Sua voz um sussurro ameaçador. Eu sou mais do que você imagina. O que quer que tenha me trazido aqui. Vou usá-lo. Com um movimento brusco, Fernando se virou para o garoto. Você não é nada. Eu dominarei tudo isso. O menino soltou um grito, e as paredes da casa começaram a tremer. A realidade se contorcendo ao redor deles. Vitor não sabia se deveria correr ou tentar salvar Fernando. Os dois amigos estavam agora em lados opostos de um abismo profundo. Fernando, por favor, não faça isso! Vitor gritou, mas sua voz se perdeu no eco do horror. E então, em um momento devastador, a realidade desabou como um castelo de cartas. A casa inteira começou a se desmoronar. Vitor viu o menino desaparecer em um grito ensurdecedor. Uma onda de sombras se lançando em direção a Fernando. Isso não é o que quer, Vitor gritou, mas nada poderia impedi-lo. Fernando sorriu, um sorriso que não era dele. O terror tomou conta de Vitor. Ele percebeu que a verdadeira natureza de Fernando não era a amizade que acreditava conhecer, mas um lado obscuro que ele nunca havia visto, alimentado por um desejo de poder e vingança. Quando as paredes da casa desmoronaram e a escuridão ameaçou engoli-los, uma última revelação cortou o espaço entre eles. Vitor, você nunca percebeu que eu sou quem trouxe o menino de volta. Olá! A voz de Fernando ressoou, cheia de um prazer sombrio. E com isso, Vitor soube que a batalha deles estava só começando, onde o maior terror poderia muito bem ser a verdade que estava prestes a ser revelada. O espírito do menino pairava diante de Vitor, sua forma etérea pulsando como se fosse feita de pura energia. Vocês não podem escapar, ele repetiu. Sua voz era uma mistura de dor e fúria. O coração de Vitor disparou como um tambor descompassado.
A verdade do que Fernando dissera ainda o atingia como um soco no estômago. Fernando, vem cá! Vitor gritou. Ele estava paralisado. A conexão entre eles começava a se fragmentar. O medo se espalhava. O rosto de Fernando, antes amigo, agora estava distorcido por uma escuridão crescente que parecia devorar sua essência. Você não pode fazer isso. Volte. A voz de Vitor soava como um eco desesperado. Mas Fernando estava perdido. Seus olhos eram 2 buracos vazios. Eu não sou mais um fraco, Vitor. Ele sussurrou, sua voz agora ressoando com um prazer maligno. A dor me faz mais forte. Agora estou no controle. Gritos ecoaram no fundo da casa e as paredes começaram a vibrar. Como se a própria casa estivesse viva, o menino saiu do meio das sombras e, com um movimento, fez o ar ao redor deles vibrar. Você trouxe a escuridão, Fernando. Você fez isso. A voz do garoto agora soava como um lamento profundo. Vitor sentiu a pressão crescendo, o pânico invadindo seu peito. Você está errado. Você não precisa fazer isso. Fernando riu, mas não era uma risada humana. Era algo mais sombrio, quase alienígena. Com um movimento brusco, ele se voltou para o menino. Sua expressão, uma máscara de irada. Eu vou dominar tudo isso. Você não é mais do que uma parte do meu plano. As sombras começaram a girar ao redor dele, como serpentes prontas para atacar. E a casa tremeu, a realidade se partindo como vidro quebrado. E então, algo explodiu. A parede atrás de Vitor se despedaçou. Uma força de energia os atravessou. E Vitor foi lançado para longe. Dizer que estava atordoado era pouco. A cena à frente dele se transformou em um pesadelo incrivelmente vivo. A luz se distorceu, e no meio do caos, Vitor viu figuras do passado aparecerem das sombras. Rostos familiares que ele conhecia muito bem. Mãe, Vitor gemeu, seu corpo gelou. Ela estava lá, tão real, tão triste, mas algo estava errado. A maquiagem, as marcas, o semblante dela, havia algo sinistro ali. Não pode ser você. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, confuso e apavorado. A mãe de Vitor sorriu, mas era um sorriso diferente, distorcido. Você nunca me deixou ir, meu filho. Sempre esteve preso a essa culpa. E então as luzes começaram a piscar freneticamente. A sala se encheu de gritos e murmúrios, todos ao redor de Vitor. Os rostos dele foram distorcidos pela dor e pelo desespero. Foi neste momento, no auge do horror, que a verdade mais devastadora surgiu como um golpe. Você nunca percebeu, Vitor, disse a mãe com um tom cortante. Você é o que mantém o menino preso. Você é o elo entre a vida e a morte, e sua dor sustenta essa coisa. O mundo em volta se desfez em um grito. A revelação o atingiu como um tsunami. Não pode ser. Vitor se sentiu despedaçado, cada pedaço dele gritando em desespero. O espírito do menino agora parecia se enfurecer. Uma tempestade de ódio e tristeza. Eu sempre estarei aqui porque você me chamou. E agora, você deve pagar. A casa começou a ruir, as sombras gritando por vingança. Vitor olhou para Fernando, que ainda estava se transformando, a escuridão se misturando a ele. Fernando disse, apenas aceite a verdade. Você é a causa de tudo isso. E a pergunta ecoou na cabeça de Vitor, enquanto as paredes desmoronavam ao seu redor.
Ele podia realmente ser o monstro que havia chamado todo esse terror? O que mais ele não sabia? E enquanto a escuridão os envolvia, a única certeza era que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ninguém estava salvo, e o que viria a seguir deixaria cicatrizes que nem o tempo conseguiria apagar. O espírito do menino pairava diante de Vitor, sua forma etérea pulsando como se fosse feita de pura energia. Vocês não podem escapar, ele repetiu. Sua voz agora uma mistura de dor e fúria. O coração de Vitor disparou, cada batida ecoando sua crescente apreensão. Fernando, vem cá! Vitor gritou enquanto o desespero o consumia. Fernando estava perdido, seu olhar cada vez mais distante. Eu sou mais do que você imagina, Vitor. O que quer que tenha me trazido aqui, vou usá-lo. A escuridão ao redor de Fernando começou a se agitar, formando uma sombra que parecia ter vida própria. Essa casa está viva. E você também faz parte dela, completou ele. Seus olhos agora. Mas antes que pudéssemos entender, o chão sob os pés deles começou a tremer, causando um estrondo que cortou o silêncio angustiante. Com um movimento devastador, a casa em torno deles parecia desmoronar. Não! Vitor gritou, mas sua voz se perdeu em um grito ensurdecedor. As paredes começaram a rachar, revelando um abismo profundo. Foi quando a verdade mais apavorante começou a se revelar. Uma luz intensa iluminou o espaço, mostrando inúmeros rostos ao redor deles. Não apenas rostos distorcidos pela dor, mas rostos familiares, conhecidos, amigos. Vitor ficou paralisado ao ver a imagem de sua própria mãe, um semblante angustiado que o atravessou como um soco no estômago. Mãe, por que você está aqui? Isso não pode estar acontecendo. Sua voz falhou. Ela se aproximou, a expressão dela tão trágica e cheia de amor. Você precisa entender, filho. Tudo isso é culpa nossa. O menino, ele sempre esteve aqui porque o chamamos. O desejo por vingança, a dor, tudo isso flui de você, Vitor. As palavras dela pareciam cortantes, cada sílaba revelando verdades há muito enterradas. Não, você está errada. Vitor gritou, mas o abalo interno estava crescendo. Não sou eu, é ele. Ele apontou para Fernando, que agora estava em meio às sombras, uma imagem de poder crescente. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. A figura de sua mãe começou a se distorcer, transformando-se em algo grotesco. A dor que ele viu em seu rosto se transformou em ódio. Você sempre foi a fraqueza, sempre foi você. O chão tremeu novamente. O espírito do menino estava agora diante dele, um brilho de adrenalina agitada em seu olhar. Você trouxe tudo isso, Vitor. O menino não é a causa, ele é o resultado. Sua vida, sua maldição, tudo brota de sua raiva. A casa começou a uivar, os ecos das vozes retumbando, como um coro de desespero. Fernando se virou para eles, seu corpo vibrando com uma energia terrível. Eu não sou seu amigo. Eu sou a verdade que você não quis encarar. O que você fez ao seu irmão, Vitor, isso te prendeu aqui. Agora você deve confrontar isso. A indignação nos olhos de Fernando era indescritível, e com isso, uma onda de terror atingiu Vitor. E de repente o chão se quebrou sob seus pés, e Vitor
se viu caindo em um abismo negro, arrastando-se para fora da realidade. Ele não sabia o que era real ou o que não era. Todos os rostos pareciam rir, uma cacofonia de vozes clamando. Ele estava perdido em um mar de sombras. Mas então, uma luz muito mais intensa irrompeu. Ele acordou em um lugar desconhecido. Ao seu redor, imagens de seu passado. Momentos felizes, momentos tristes. Podia ouvir a risada de sua mãe, mas sentir a dor crua ao mesmo tempo. Vitor. Uma voz sussurrou ao fundo. Ele se virou rapidamente e se deparou com uma mulher. Você não pode ficar aqui. Tem algo que você precisa saber. A mulher era uma estranha, mas havia algo familiar em seus olhos. Você tem que entender a conexão. E daquele instante em diante, a verdade que unia todos eles estava prestes a surgir. Quais segredos ela guardava? O que mais ele ainda não sabia? E a transformação do que acreditava ser sua vida prometia revelações devastadoras. Vitor estava em choque, encarando aquela mulher que agora parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. O que você quer dizer com conexão? Ele perguntou, ainda sem entender completamente. O peito doía como se um peso invisível estivesse apertando suas costelas. A mulher respirou fundo antes de responder. Você não consegue ver. A culpa que você carrega é o que liga vocês. O menino, Fernando, eu. Somos parte de um ciclo. E você, Vitor, é a chave. A voz dela era suave, mas havia um poder subjacente nas palavras que fez o coração de Vitor disparar. Mas como isso pode ser verdade? Eu não entrei nisso. Não chamei essa escuridão. Ele queria gritar, mas a dor de suas dúvidas cortava a garganta, e um nó se formava na sua barriga. A mulher avançou um passo, os olhos suaves, mas intensos. A escuridão não atende apenas aos chamados diretos, meu filho. Ela se alimenta de sentimentos, de traumas que você não enfrentou. Quebrar esse ciclo é a única saída. Cada palavra ressoava como um tambor na mente de Vitor. Mas antes que pudesse responder, uma luz intensa explodiu no ar. E, num estalo, tudo ao seu redor começou a girar de forma frenética. Vitor se viu novamente na casa, mas era diferente. As paredes estavam cobertas de imagens, flashes da infância, risos e lágrimas, momentos felizes entrelaçados com dor. Os rostos que conhecia se misturavam em uma dança de memórias. Um vazio se formou quando ele viu a imagem de seu pai, uma expressão de dor em seu rosto. Não pode ser. Vitor gritou, sentindo-se desmoronar. Vitor! A voz de Fernando ecoou, mas não era a mesma. Quando ele se virou, viu que Fernando também estava diferente. Seus olhos estavam mais escuros, mais profundos. Você precisa entender. Sou a única ligação entre você e tudo isso. O menino é a luz que você teme. A certeza na voz de Fernando cortou o ar. E então, em um momento grotesco e inesperado, os cabelos de Fernando começaram a se agitar, e uma sombra oleosa começou a brotar de seu corpo. Sem aviso, a carne do rosto de Fernando se retorceu, fazendo-no parecer uma caricatura horrenda. Eu sempre soube, ele gritou, enquanto a escuridão projetava do seu corpo como uma flambagem de sombras. Não é só o seu passado, mas o meu também. A casa
agora pulsando como um ser vivo, começou a se rasgar em sua volta, as paredes expelindo uma energia terrível. O espírito do menino, que antes se aproximava suavemente, agora se distorceu em um grito angustiante, seu rosto se transformando em uma máscara de sofrimento. Você não percebe? O ciclo não é só seu, é nosso. Eu sou você e você é eu. E foi quando Vitor sentiu o chão se abrir sob seus pés, a casa implodindo, engolindo suas memórias, seus temores. O pânico se transformou em desespero, e ele percebeu que todas as suas dores, seus segredos não ditos, estavam reunidos em uma única entidade. Vitor, lembre-se, o chamado do menino ecoou enquanto a realidade ao redor começava a desvanecer. A verdadeira luta está dentro de você. A escolha é sua. Ele viu o desespero e a raiva nascentes dos olhos de Fernando. Uma mistura insuportável de dor e traição. Entorpecido, Vitor gritou, perdido entre a escuridão e a luz. O que isso significa? Mas não havia resposta. Ele afundou em um abismo, sentindo a sombra de Fernando e o espírito do menino se entrelaçando. Quando tudo ficou escuro, uma nova verdade cruel surgiu em sua mente. No final, quem realmente sou eu? E com isso, ele se deu conta de que o verdadeiro desafio apenas começava. O que Vitor não sabia era que na escuridão, talvez a resposta escondida estivesse muito mais perto de casa do que ele imaginava, e que a chave para salvar não somente a si mesmo, mas a todos ao seu redor, poderia ser o próprio Fernando. Vitor estava em meio ao caos, sua mente rodando a figura de Fernando, agora distorcida pelo poder maligno que o consumia. Parecia dançar entre as ruínas, uma imagem grotesca do amigo que ele conhecera. Você não pode fugir, Vitor, Fernando gritou, sua voz ecoando como um trovão entre os destroços. A tensão no ar pulsava como um coração em agonia. O espírito do menino agora pairava entre eles. Sua presença, uma mistura de esperança e desespero, como um farol perdido em meio à escuridão. Vocês têm que se unir. A culpa não é de um só. O menino falava com um eco de profundidade. Suas palavras incompletas, mas carregadas de significado. Vitor sentiu um aperto no peito, como se a verdade estivesse prestes a explodir dentro dele. Nós somos mais fortes juntos. Precisamos enfrentar isso. Fernando hesitou. As sombras ao seu redor hesitaram também, como se o poder que o dominava estivesse à beira de ceder. Eu não sou mais fraco, Vitor. Eu tenho controle. Mas as palavras pareciam vazias, e a sombra crescente em torno dele tremia, quase como se estivesse lutando por controle. E menino diante deles tinha um olhar que misturava raiva e tristeza. Fernando, você não precisa disso. Olhe para o que se tornou. E foi nesse instante que a iluminação surgiu. Não em forma de luz intensa, mas como uma onda de lembranças. Vitor viu flashes de sua infância, risos ao lado de Fernando, momentos simples que construíram a amizade deles. Lembrou-se do calor do abraço da mãe, o amor incondicional que ele havia deixado de lado. Um nó se formou na garganta dele. Não é tarde demais, Fernando. Lute contra isso. Os olhos de Fernando pareciam se suavizar, como se as sombras que o cercavam perdessem a força. As paredes da casa começaram a desmoronar lentamente.
e as sombras pareciam vacilar, recuando diante da luz que emanava de Vitor. Lutaremos juntos. É a única maneira. Vitor passou a mão pela própria testa, sentindo gotas de suor escorrendo, e olhou nos olhos de Fernando, buscando a conexão que ainda existia entre eles. Vamos, amigo. Foi como se uma faísca acendesse nas profundezas de Fernando. Uma onda de energia envolveu os dois, enquanto o menino etéreo se aproximava, fazendo com que um clarão iluminasse o ambiente. Fernando finalmente deixou escapar um grito de libertação. Não quero mais ser preso a isso. E nesse momento, as sombras desapareceram, levando consigo a dor e a culpa. O espírito do menino sorriu e começou a desvanecer, revelando uma paz que nunca havia sentido. Quando a luz finalmente se assentou, Vitor e Fernando se encontraram de pé, as lágrimas escorrendo pelos rostos como um sinal de libertação. É hora de deixar o passado para trás, Fernando disse, sua voz agora suave. O peso que antes marcava seus ombros parecia ter desaparecido. Enquanto caminhavam para fora dos escombros da casa, eles perceberam que não estavam mais sozinhos. A mendiga negra os aguardava na porta, um sorriso terno estampado no rosto. Vocês descobriram a verdade, disse ela com um tom de aprovação. Agora é hora de seguir em frente. O vilarejo, que antes parecia um lugar sombrio, agora resplandecia com uma nova luz. Vitor e Fernando se entreolharam, sabendo que os desafios ainda estavam por vir. Mas a conexão que haviam fortalecido era inquebrável. Eles deixaram as sombras para trás, prontos para abraçar um futuro cheio de esperança. Mas uma última pergunta pairava no ar, uma incerteza que nunca os deixaria. O que mais temos que enfrentar agora que a verdade foi revelada? Vitor murmurou, e a resposta ecoou na mente deles como um lembrete do que passaram. O maior desafio talvez não fosse o que estava à frente, mas como lidariam com o que tinham aprendido. E assim, enquanto caminhavam para um novo amanhecer, a dúvida ficou. O que viria em seguida? O mistério ainda não havia terminado. Antes de ir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nosso conteúdo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A jornada continua e contamos com você.